Olá, pessoal. Eu sou Cláudio Saldanha, especialista em gestão de pessoas, folha de pagamento, gestão empresarial. Vamos hoje falar sobre E-Social versus DIF e o informe de rendimentos para 2026, ano base, ano calendário 2025. O que acontece? Muita gente ainda está com dúvida. A DIF foi substituída por informações do E-Social. Preciso fazer algum envio, alguma informação ainda, ainda existe arquivo a ser baixado para instalar o programa da DIF. Como é que isso está funcionando? Muitas informações já estão disponíveis na internet, eu mesmo já publiquei alguns vídeos sobre o assunto, mas essa aula de hoje é para esclarecer em definitivo todos os pontos que você precisa saber, e aqui também eu vou disponibilizar para quem precisa um arquivo de informe de rendimentos em Excel, pronto já para você botar os dados do beneficiário, do trabalhador, seja ele CLT, autônomo, não é? E imprimir. Para você que não usa folha de pagamento, usa o E-Social Web e assim por diante. Então, tem muita gente que faz esses processos manualmente dessa forma e não tem sistema de folha que vai ser necessário para imprimir o informe de rendimentos, ok? Então, primeira questão que é importante você entender. A DIF, Declaração de Imposto de Renda, foi substituída pelas informações, né? Ela está sendo alimentada pelas informações que vêm do E-Social, no que se refere à mão de obra, os pagamentos feitos relacionados a trabalho e produção rural, se for o caso, e pela FDRINF, que é o E-Social, teoricamente, da área fiscal. É um processo parecido, também com tabelas do R4000 e assim por diante, que é da área fiscal, da contabilidade, está relacionado a faturamento, com notas fiscais, pagamento, recebimento e assim por diante. Então, são dois bancos de dados que estão alimentando informações da DIF. E-Social, no que se refere à mão de obra, e FDRINF, no que se refere a faturamento, notas fiscais, não é? E outras questões relacionadas à área fiscal. E aí, você precisa entender que você não tem mais programa para baixar de DIF, tá? O que você declarou mensalmente no ano de 2025, agora está alimentando as informações que a Receita Federal precisa ter com relação ao imposto de renda do trabalhador, do autônomo, do MEI, o que quer que seja, e também das empresas. É uma declaração, a DIF é uma declaração anual que consolida tudo que você declarou mensalmente, ok? Então, E-Social e FDRINF são ambientes online, são declarações online, são bancos de dados que você envia informações e eles estão alimentando a base de dados da DIF, ok? E aí você não precisa mais gerar nenhum arquivo, baixar nenhum programa, nada disso. Tudo isso agora está sendo buscado com informações nos bancos de dados que já existem, E-Social e FDRINF. O que é que eu preciso me atentar? Primeiro, antigamente, quando eu baixava um programa da DIF, eu pegava ali 1, 2, 3 funcionários, que empresas grandes, ou 20, 30 funcionários, e fazia uma análise por amostragem, não é? Porque o meu sistema de folha ele buscava informações mensais e transmitia para a DIF via o PGDAS. Então ele pegava todas as informações mês a mês de remuneração, INSS descontado, dependentes, pensão e assim por diante, e transmitia para o arquivo do PGDAS, eu importava isso para o PGDAS, depois o PGDAT fazia uma análise e isso ia depois transmitido para o banco de dados da Receita da DIF, ok? E agora, essas informações, da mesma forma que acontecia no meu sistema de folha, elas estão ainda no sistema de folha e estão no E-Social. Como é que eu vou conferir isso? Você pode pegar 1, 2, 3, 4 funcionários, ok? Emitir o seu relatório da DIF, que o seu sistema de folha vai te disponibilizar ainda, inclusive o informe de rendimentos. O problema do informe de rendimentos é que ele é consolidado.
Então, o e-social ele não vai te dar um relatório consolidado de todas as informações para você bater com o informe de rendimentos. Ele vai te dar a informação mês a mês, que é até um problema. Não é porque a informação está lá, podia se ter mais relatórios para facilitar a vida do trabalhador. Mas isso nunca é o que o governo quer, independente do tipo de governo que está aí, direita, esquerda, de cima ou de baixo, nunca foi e nunca será o objetivo do governo facilitar a vida de trabalhadores da área contábil fiscal. O objetivo é complicar. Então, ele não vai te dar, o e-social não vai te dar nesse momento um relatório mês a mês com tudo e nem consolidado. Você vai ter que olhar um mês por mês no e-social. Você tem que ir no totalizador, vou mostrar para vocês no e-social, colocar o CPF do trabalhador e ir olhando mês a mês, ok? E aí você vai bater com o seu relatório que o seu sistema de folha deve lhe dar. Se você quiser fazer análise com o informe de rendimento consolidado que o seu sistema de folha vai te dar, você vai fazer uma planilha olhando mês a mês o que o e-social está te mostrando, vai botando no Excel mês a mês, totaliza e bate com o informe de rendimento, ok? É importante, imposto de renda, o fato gerador é o pagamento, é a data de pagamento, é o caixa. Então, se você tem a folha de pagamento da sua empresa sendo paga no quinto dia útil do mês seguinte, então a folha de dezembro foi paga em janeiro, ok? Então, no informe de rendimentos para imposto de renda, quem vai estar lá em janeiro de 2025 é a folha de 2024 paga em janeiro de 2025. No final, quem vai estar em dezembro é a folha de novembro paga em dezembro. Imposto de renda é pelo caixa. Muita gente confunde, muita gente, inclusive, faz folha de pagamento errada. Eu já falei isso em vários vídeos, eu falo isso nas minhas aulas, nos meus cursos. Muita gente faz folha de pagamento errada, colocando o pagamento da folha sempre no último dia do mês e a folha paga no quinto dia do mês seguinte. Isso é um erro, não é? Que traz algumas consequências, principalmente para as empresas grandes, não é? Porque fica bagunçado o que a contabilidade declara, o que a empresa declara e assim por diante. Com o e-social, com o FDRINF, isso até deixou de ser um problema tão grande, mas com os arquivos antigamente da DIF era um problema. Mas o correto é você informar na folha de pagamento, quando você gera a folha, um mês correto de pagamento. Todo sistema de folha, quando você vai processar a folha de pagamento, ele tem duas informações: competência, a que mês se refere, que mês foi trabalhado para receber aquele salário, e isso é necessário, essa informação é necessária para FGTS e INSS, essa informação do mês que foi paga, que chama competência, ela é necessária para INSS e FGTS. A data de pagamento que o seu sistema de folha pede, ela é necessária para o imposto de renda, ok? E isso no E-Social você tem duas tabelas também que recebem as informações dessa forma. Tabela remuneração é por competência, é base de cálculo de INSS e FGTS. Tabela S1210, que é a tabela de pagamento, é a tabela de imposto de renda, onde você precisa colocar a competência que se refere e o dia que foi pago. Então, ela fica dentro do mês que foi pago. Então, a folha do mês 12, ela vai ter, na competência do mês 12 no E-Social, as informações referentes à remuneração, mas se a folha é paga no quinto dia útil, o S1210 dessa folha vai estar no mês de janeiro, informando que se refere a dezembro, mas foi pago em janeiro. Então, remuneração S1200 é FGTS e INSS, é competência, e S1210 é pagamento. Ok? Então, vou mostrar tudo isso para vocês de uma forma resumida, é claro, no ambiente do e-social. O governo lançou no mês de dezembro uma plataforma para você ter acesso a meio que o informe de rendimentos. Só que ainda não está funcionando. Ela está lá e ela te mostra que você não tem nada. Eu, por exemplo, além de ser proprietário da Staff Cursos, eu sou CLT também, eu sou gerente de uma outra empresa. E lá minhas informações não aparecem.
Eu tenho retenções de imposto de renda, não aparece. Eu espero, por mais que não tenha nada escrito lá no site, eu espero que eles estejam esperando o mês de janeiro finalizar para disponibilizar a informação completa de tudo que ocorreu de janeiro de 2025 a dezembro de 2025. Por que esperando o mês de janeiro acabar? Porque a declaração do que se refere a dezembro, ela tem até janeiro para acontecer. Isso se falando de imposto de renda retido sobre a mão de obra. Mas no que se refere a FD Reinf, você tem até 31 de janeiro, a depender do tipo de declaração. Então, para não gerar informação pela metade e atrapalhar mais ainda, eu espero que eles estejam apenas esperando o mês de janeiro terminar e a partir de fevereiro você consiga entrar naquele site que já está disponível para você conseguir ver o seu informe de rendimento consolidado, independente do que a empresa vai te liberar, ok? Mas isso não exime a empresa de gerar o informe de rendimentos. E lembrando que esse ambiente do governo, ele vai trazer tudo que foi pago para você e foi declarado. Então, se você prestou serviço para 5 empresas e elas fizeram a declaração de autônomo, de mão de obra, do que quer que seja, vai aparecer lá. Então, ela não é de uma empresa X ou uma empresa Y, ela vai aparecer todas as empresas. Como ainda não está disponível, né, eu não consigo saber se eu consigo filtrar empresa por empresa para eu gerar um relatório de informe de rendimento de cada um. Mas o site já existe, eu vou mostrar para vocês um link. Ele ainda não está funcionando, eu testei com o meu CPF, não está funcionando ainda. Pode ser que amanhã, eu tô gravando isso aqui num domingo, pode ser que amanhã ele comece a funcionar, mas eu acho que o ideal, e acho que eles estão esperando isso, que isso comece a funcionar a partir de fevereiro, porque o mês de janeiro ele tem informações referentes a dezembro. Então, se ele apresentar agora, talvez ele traga informações não completas e isso pode atrapalhar a declaração de imposto de renda do trabalhador. Ok? Então vamos lá, vamos olhar o e-social web, vamos olhar esse ambiente que eu mostrei, que eu falei para vocês, e eu também vou mostrar para vocês o informe de rendimentos em Excel, que eu estou disponibilizando a planilha para vocês, para quem precisa usar, ou para quem precisa testar ou entender como funciona, ela tá conforme a legislação e você pode preencher muito simplesmente. As minhas planilhas elas não são bloqueadas, você pode alterar da forma que você quiser, ok? Mas não se esqueça, se você quer se consagrar no mercado, quer se tornar um especialista em departamento pessoal, um especialista em rotina do escritório contábil, vem para a Staff Cursos, aqui a teoria, a prática e sistemas informatizados, exclusivo para você se consagrar no mercado. Aqui você aprende tudo na prática, fazendo os cálculos manualmente, fazendo os cálculos sem sistema, para depois começar a usar um sistema de folha, um sistema contábil. E aqui é o único lugar onde você entra no grupo de Telegram e permanece mesmo depois de terminado o curso, tendo nosso apoio no nosso processo. Atualmente, a Staff Cursos ela tem, na sua maioria, cursos online, não é? As pessoas optam atualmente mais por cursos EAD. Nosso curso online ele é igual ao curso presencial, o conteúdo é o mesmo, inclusive os alunos do online eles estão no mesmo grupo do Telegram que nós disponibilizamos para os alunos, para eles terem nosso apoio nos processos do dia a dia, mesmo depois de terminado o curso. Atualmente, nós só temos cursos presenciais em Brasília, Distrito Federal. Inclusive, nós estamos começando a nossa última turma de presencial, porque as pessoas já não optam mais por curso presencial, então não há mais necessidade de termos turmas presenciais. Então, nós devemos estar começando a nossa última turma presencial agora, segunda-feira, já está marcado, e deve ser a última turma presencial da Staff Curso. Vamos focar apenas no que as pessoas mais têm interesse, que é a formação EAD, ok? Se você ainda quer presencial, não perca a oportunidade. Nosso curso de DP começa na segunda-feira agora, são 5 semanas. Toda a prática do departamento pessoal, sistema informatizado, no caso aqui, no Distrito Federal, a gente usa o sistema Dexo, né, que é um sistema muito usado nos escritórios de contabilidade, mas ele te abre portas para todos os outros sistemas, o e-social, o web e assim por diante. Então, se você ainda quer um presencial, a Staff Cursos está com a sua última turma agora em janeiro de 2025.
e 26. Depois disso, nós teremos apenas turmas online, como já é bem difundida aí no mercado. Nós temos, atualmente, nem sei quantos alunos são, aqui entra gente todo dia, mas nós temos vários alunos aí nos nossos cursos de EAD, contábil e departamento pessoal. Então, vem com a gente que aqui o seu sucesso é garantido. Vamos lá olhar os processos, como eles devem funcionar no e-social e no site novo do governo com relação ao informe de rendimento. Deixa eu colocar aqui, essa aqui é a nossa planilha de informe de rendimentos. Deixa eu ir aqui para o nosso e-social. Então, está aqui. Esse aqui é o ambiente do e-social. Estou numa empresa aqui que é minha, é pessoal. E aqui, o que você precisa entender? Empregador, contribuinte. Aqui não tem informações que vão impactar para o imposto de renda. O imposto de renda que se trata aqui no e-social é o retido do trabalhador, retido da mão de obra. O que eu preciso me preocupar aqui no e-social com relação ao imposto de renda? São as rubricas, ok? As rubricas, elas precisam estar indicadas corretamente para a incidência do INSS, imposto de renda, FGTS. No caso de empresas sem fins lucrativos, também para o PIS, tá? E aí você tem que se atentar. Como é que eu vou saber essas incidências? Olha, não tem na realidade, isso é um problema, não tem uma tabela oficial de incidências, né? Nós temos informações de incidência na legislação previdenciária, na legislação de imposto de renda e na legislação do FGTS, mas a Receita Federal, naquele ambiente lá do SPED, ele publicou logo no início do e-social uma tabela, disponibilizou algumas tabelas do e-social, dentre delas a tabela de rubricas, que eu já mostrei para vocês aqui em alguns vídeos, onde eles colocaram as incidências de cada verba. Aquela tabela ficou desatualizada ao longo do tempo, eu estou atualizando ela com as rubricas novas, e aí você precisa ter uma atenção com essas incidências. Se você tiver dúvida, pesquise com carinho para você saber a incidência, porque isso é o que vai fazer com que uma verba seja tributável o INSS, FGTS, imposto de renda. E é essa base que importa, tá? E aí você tem no e-social, o FGTS e o INSS, eles são calculados pelo e-social automaticamente. Imposto de renda, o e-social não calcula, ele aceita o que você está informando. É claro que quando você coloca uma base aqui, digamos que você botou uma base lá de 20 mil do trabalhador, descontou R$ 200 de imposto de renda, ele vai aceitar, você vai pagar. Mas quando isso for processado na DIF, é claro que isso vai ter uma fiscalização, como acontecia no PGDAS. Então, você precisa ter cuidado, porque o e-social ele não calcula imposto de renda. Até se tinha essa ideia de calcular automático, mas são muitas particularidades, são muitas deduções, e a Receita Federal decidiu fazer como já fazia com o PGDAS. Ela aceita o que você está informando que descontou do trabalhador, mas ela vai analisar conforme o que você mandar pela DIF, né? E quando ele puxar as informações para a DIF, ele vai analisar isso. Então, tome cuidado com as incidências, tá? Trabalhadores e trabalhador sem vínculo. Aqui dentro dos trabalhadores, existe uma questão que você precisa se atentar. Quando eu cadastro um trabalhador, ele tem aqui o campo onde eu coloco o cadastro dos meus dependentes, ok? E aí vou botar os filhos, quem quer que seja, dependentes. E aqui ele me pergunta se é dependente por imposto de renda, dependente de salário família ou por sua incapacidade física ou mental. Importante, essa informação do dependente, ela não vai automaticamente lá para a informação de imposto de renda mensal, ok? Então, meus dependentes estão aqui do imposto de renda, mas todo mês eu usei dependentes para o desconto do imposto de renda, para abater no desconto de imposto de renda, eu tenho que me atentar que eles têm que aparecer lá na minha tabela S1210, ok?
E isso é mais importante para quem faz e-social na mão. Botar o dependente aqui não quer dizer que ele está indo para lá. Então, lá no 1210, o dependente tem que ser incluído manualmente, para ele ter a informação de que foi usada a dedução do dependente naquele mês para aquele imposto de renda. Então, você tem um cadastro aqui, no cadastro do trabalhador, mas isso não quer dizer que vai aparecer lá na S1210 com informação do dependente do imposto de renda que foi usado para dedução, ok? Coloquei aqui para vocês um contra-cheque, né? A tabela de remuneração de um contra-cheque, como ela deve ser, ok? Só lembrando, por mês você tem duas tabelas. Remuneração, como eu falei no início do vídeo, que é competência, quando o trabalho foi realizado. E pagamento é quando ele foi pago, tá? E aí, esse pagamento pode ocorrer no próprio mês, como pode ocorrer nos meses seguintes, tá? Então, você tem que colocar o pagamento no mês correto para efeito de imposto de renda. Vamos voltar para o contra-cheque. Voltando ao contra-cheque, está aqui, ó, salário, 5.500, INSS sobre esse salário, 57151, já, tabela de 2026, imposto de renda já com desconto que começou a vigorar em janeiro de 2026, e lembrando, isso aqui é importante, toda vez que no cálculo do imposto de renda você usar o desconto simplificado, isso tem que ser informado na remuneração. Existe um tipo de incidência de imposto de renda, que é o desconto simplificado. Então, você vai criar uma rubrica informativa, ok? Que ela não incide INSS, não incide FGTS, e você vai colocar o código específico da incidência do imposto de renda, que seria essa aqui, ó, desconto simplificado. Coloquei aqui natureza da rubrica, outros valores informativos, e aqui é o que importa. Incidência tributária e imposto de renda, tá vendo? Ó, desconto simplificado mensal. Então, toda vez que você usar para o cálculo do imposto de renda o desconto simplificado, você tem que inserir essa informação, tá? Então, conferindo aqui na minha planilha de cálculo, ó, INSS 57151, imposto de renda tinha dado 43679, veja que para chegar no 43679, na primeira regra aqui, ele usou o desconto simplificado, para depois ir para o desconto adicional de janeiro de 2026. Então, eu tenho que fazer essa informação, eu tenho que enviar essa informação que eu usei o desconto simplificado. Isso vai para a DIRF, ok? Finalizado esse processo, eu vou salvar e depois eu vou lançar o pagamento. Agora vamos lançar a informação do pagamento dessa remuneração. Como eu estou usando janeiro de 2026 e não tem um mês aberto no E-Social de fevereiro, eu vou colocar o pagamento dessa remuneração no dia 31 de janeiro. Porém, se ela fosse paga no dia 5 de fevereiro ou no quinto ou qualquer dia de fevereiro, eu tinha que esperar abrir o mês de fevereiro para lançar a informação lá. E esse imposto de renda seria devido só em 20 de março. Todo o imposto de renda apurado em fevereiro, que se refere à mão de obra, é pago no dia 20 de março do mês seguinte, tá? Então, vou clicar aqui em pagamentos e vou lançar a informação do pagamento. E lá tem um detalhamento do imposto de renda, que é onde você precisa se atentar com essas informações adicionais, ok? Que vão para a DIRF. Essa tabela aqui é a que mais importa para a DIRF, ok? Vou colocar aqui tipo de pagamento 1, pagamento 3101 de 2026, referente ao mês 1 de 2026. Esse demonstrativo aqui, no meu caso, é sempre 001, porque eu estou fazendo o E-Social na mão, então ele cria esse código automático, tá? Mas o seu sistema de folha, ele manda outros códigos. O valor que eu informo aqui no pagamento é o valor líquido, tá? Então, eu já fiz uma continha aqui, 473802 que eu vou informar, tá? Então, é o pagamento líquido, 4738,02. Aqui, esse país para fins fiscais é se você recebe em outro país e não é apurado o imposto de renda aqui, ok? Vou clicar em incluir
se eu já tiver finalizado. Mas veja, antes de clicar em incluir, você tem que ir em outra aba que tem aqui em cima, que é com relação ao imposto de renda, às informações complementares de imposto de renda. E é essa tabela, essa informação que você tem que se atentar. Se você subir a tela, você vai ver que tem essa aba aqui, ó, informações de imposto de renda retido na fonte complementar. É ela que você tem que acessar antes de clicar em incluir, tá? E aí você vai botar as informações adicionais referente àquele mês da apuração de imposto de renda. Que informações são essas? Você vai clicar aqui, ó, adicionar novo IR complementar, e aqui ele vai abrir os campos que você pode preencher. Na realidade, quando eu cliquei lá, incluir novo IR complementar, ele abriu, ele zerou tudo que eu tinha feito do pagamento. Então, o processo mudou. Quando você entrar e incluir pagamentos, você já clica lá, que ele vai criar os campos e aí depois que você vai colocar as informações aqui, tá bom? Então, quando você entrar e incluir pagamentos, você já clica lá naquela aba de informar pagamentos, informações complementares do imposto de renda, que aí depois você preenche aqui, passa para lá, para aquela aba complementar, para depois incluir e salvar. Então vamos fazer de novo. Tipo 1 pagamento, 3101 de 2026, 01 2026, demonstrativo 001, pagamento, ele já trouxe aqui, ó, 473802. Aí eu vou clicar lá na aba de informações complementares. Cliquei na aba de informações complementares, ele já trouxe os campos, ó. Informações relacionadas a períodos anteriores, informações relacionadas à retenção na fonte, aos rendimentos tributáveis e não tributáveis e declarações e isenções de imposto de renda. Esse campo aqui, ele é com relação a no que se refere à doença, tá? As informações do imposto de renda retido estão aqui embaixo, tá? É aqui que eu vou incluir que eu retive lá o 0561 nesse pagamento. E aqui estão as informações de dependentes, tá? Eu tenho que clicar aqui para incluir os dependentes. Aqui, ó, incluir dependente. E aqui ele vai pedir informações com relação ao código da receita que você utilizou na dedução. E aí, se tem plano de saúde coletivo no mês, você também vai clicar aqui e incluir, tá vendo? Ó? E aqui são informações de reembolsos que foram processados na folha. Tudo que está aqui se refere à folha de pagamento, tá? Então, esse pagamento de plano de saúde é o pagamento empresarial. É claro que eu já expliquei isso antes com relação ao plano de saúde, você tem que lançar informações no que se refere ao desconto do trabalhador e a parte que a empresa pagou, tá? A parte que a empresa pagou, é claro, ela fica como informativa, mas o que descontou do trabalhador, ela é informada como rubrica de desconto, tá? E ela tem aqui o campo que você tem que colocar informações do plano de saúde, CNPJ e assim por diante. Então, essa parte aqui da tabela S1210, ela é a que mais importa para o imposto de renda, ela completa as informações para o informe de rendimentos do trabalhador. E aí, pronto, você incluiu e salvou, você completou remuneração e pagamento. Depois é só encerrar a folha e transmitir. Com relação ao informe de rendimentos que eu falei para vocês, vou deixar esse link aí para vocês na descrição do vídeo. Tá aqui, ó. Consulta rendimentos pagos e retenção, tá? Foi disponibilizado em 15 de 12 de 2025. E aqui, ó, conjunto consolidado das informações relacionadas a rendimentos tributáveis e respectivas retenções na fonte, isentos e não tributáveis para beneficiar as pessoas físicas e jurídicas, apresentados por meio da escrituração do E-Social, FDR-INF e eventuais inconsistências detectadas após o envio dos eventos. O serviço disponibilizará as informações relativas aos fatos ocorridos a partir de janeiro de 2025, prestados por meio das tabelas S1210, que é o que eu acabei de mostrar para vocês, e S2501, que é o que se refere a imposto de renda, lá do processo trabalhista. E aqui ele está falando também
pagamentos barra crédito efetuados no R10 e no R20. Isso aqui é a tabela de FD-RINF, tá? Essas informações, eu consultei hoje ainda, elas não aparecem ainda para pessoa física. Como eu falei antes, eu acredito que eles estejam esperando fechar o mês de janeiro para não dar problema, tá? Com relação ao informe de rendimentos no Excel, você vai ter acesso a um link aí na descrição do vídeo, onde você vai poder baixar esse informe de rendimentos que eu preparei no Excel. Ele já está com os campos aqui prontos para você digitar, conforme manda a legislação, e você que não tem sistema de folha, você vai poder preencher e entregar para os seus clientes. Com relação à consulta do imposto de renda, você tem que vir aqui no E-Social, ó, em folha de pagamento, totalizadores, trabalhador, imposto de renda, tá vendo? Por trabalhador. E ele só deixa você pesquisar a competência 012026, ok? E aí você vai botar o CPF do trabalhador. Quando você colocar a competência, ele vai aparecer para você as opções, aí você pode olhar o detalhamento. Então você tem aqui, ó, o valor do imposto de renda, ok? Você tem aqui o rendimento tributável, que foi o salário cheio, 5.500. Você tem aqui o INSS, ok? E aí você tem outras opções aqui que no nosso caso não estão preenchidas, tá? Então você precisa consultar mês a mês para preencher o informe de rendimentos. Ele não vai te dar a informação consolidada, tá? Ó, tem uns totais aqui, ó, mas ele não traz, ó. Total de rendimentos tributáveis, deduções por período de apuração mensal, tá vendo? Ó, ele vai trazer a mesma informação lá de cima. Então, ele não vai te ajudar em te mostrar as informações consolidadas. Para você que faz manualmente, você vai ter que pegar valor por valor e somar para colocar no seu informe. Para quem tem sistema de folha, o sistema de folha vai te dar os relatórios. É ideal que você pegue pelo menos algumas pessoas e faça uma análise no próprio social para conferir, porque às vezes pode acontecer, a depender do sistema de folha, de ter mudança de rubrica, essas coisas, e ter gerado divergência se você não ter visto. Ok? Era isso que eu tinha para passar para vocês. Podem baixar a planilha aí conforme o link. Precisando de ajuda, agindo uma consultoria comigo, Cláudio Saldanha, que eu pessoalmente, numa reunião online que fica gravada para você assistir quantas vezes desejar, te ajuda a destravar, aliás, os processos do departamento pessoal. Não se esqueça, quer se consagrar no mercado? Bem para Staff e Cursos, aqui o seu sucesso é garantido. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.